gente, eu terminei de escrever, de anotar o meu conteúdo. Eu dei uma lida também, mas eu dei uma lida meio geralzão, assim, só pra poder marcar o que eu não tinha marcado. Eu tirei 10 minutinhos de intervalo, porque agora eu vou dar uma lida bem concentrada, assim, pra poder pegar conceito, pegar algumas palavras-chave, que depois disso eu vou fazer uns exercícios. Terminando esses exercícios, eu vou pegar pra estudar pra concurso. Eu não sei se eu vou fazer algumas questões, mas eu tô um pouco pra trás do que eu tinha me planejado. Então eu vou tentar estudar alguma coisa e depois disso eu vou fazer o meu devocional. Bom, gente, agora eu vou mostrar um pouco da plataforma que eu tô usando pra poder estudar, que é a Concursos. Ela tem uma interface bem objetiva e fica aí no display os cursos que você tá estudando. Como eu tô usando com o meu namorado, tem mais de um curso, né? Porque eu tô estudando pra um e tô estudando pra outro. Mas é bem facinho de achar as coisas. Você pode estudar tanto por apostilas digitais quanto por videoaulas. Eu, particularmente, funciono muito mais estudando por apostila. Só pego videoaula quando eu tenho muita dúvida, assim. Mas, no geral, tem muita coisa mesmo, é muito bom. Bom, gente, na parte das questões, tem um filtro que você pode estar fazendo. Eu filtrei por disciplina, que no caso foi raciocínio lógico, apesar de eu não ter estudado raciocínio lógico. E daí eu escolhi a disciplina. Você pode escolher também o assunto, a banca, o ano, a instituição. Você pode também estar escolhendo a dificuldade das questões que você quer fazer. Eu escolhi de nível fácil e médio, porque eu tô bem enferrujada. E daí você pode pegar aqueles filtros mais específicos lá embaixo, que no caso são questões que você quer excluir ou questões comentadas. Bom, gente, agora são 9h38. Eu não lembro que horas eu comecei a estudar, mas eu sei que eu fiquei aqui 2 horas ou mais, tirando o tempo que eu tive pra poder descansar, que foram mais ou menos uns 10, 15 minutos, eu devo ter estudado umas 2 horas. Então, eu acabei de fazer umas questões de raciocínio lógico. Eu acho que eu fiz 5 e eu errei uma. Então, não tá tão ruim, né? Lembrando que eu não estudei raciocínio lógico hoje.
Só que eu tava devendo, né, fazer essas questões pra poder exercitar o que eu tinha estudado outro dia. E hoje eu estudei filosofia, no caso, pra concurso. Agora eu vou finalmente fazer uma devocional, porque já são 9h40, né, como eu falei. Tipo assim, tá chegando perto da hora de eu dormir. E eu quero ter um tempo livre, um tempo de lazer, seja pra falar com meu namorado, seja pra assistir alguma coisa. E eu acho isso muito importante, gente. Eu acho que ter um tempo de lazer é uma coisa mandatória, assim, que eu tento ter todo dia, mesmo com a minha rotina, tipo assim, super corrida. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu devocional e depois disso eu vou de berço. Bom, gente, eu acabei de terminar meu devocional. Hoje eu fiz em Salmos 34, que inclusive calhou que eu percebi que uma música que eu gosto muito, que eu tô escutando muito, tem um trecho sobre Salmos 34, que é Os que Olham para Ti, do F. Hope. E eu vou comentar com vocês um pouco sobre esse capítulo e sobre como eu fiz o devocional. Eu fiz umas anotações na própria Bíblia, apesar de que não tem muito espaço. Ficou até meio poluído, assim, mas não quer dizer. E eu tava fazendo de pegar um trecho da Bíblia, de pegar... escolher um texto e fazer um devocional, tipo, do que se trata o texto, o que eu entendi do texto. Memorizava um versículo do texto que eu tinha escolhido. Tentava ler e aplicar na minha vida, tipo, como que eu posso aplicar isso. E, de fato, né, tentar destrinchar versículo por versículo e explicação por explicação. Só que eu dei uma cansada de fazer devocional assim. Não tô dizendo que é ruim, pelo contrário, eu acho que é a melhor maneira de você fazer devocional, no sentido de aprender mesmo a palavra. Mas eu decidi fazer de uma maneira diferente, porque eu cansei. E Salmos também, eu acredito que é um livro pra você ler e refletir. Claro, tem muitos versículos bons pra decorar também, mas ele é muito sobre sensatez, sabedoria, inclusive. Sobre louvar o Senhor, sobre engrandecer o nome dele. Tanto que o primeiro versículo do capítulo 34 é: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Então, como eu considero Salmos um livro muito de ensinamentos, no sentido de... Ele é um livro poético, né? São vários poemas de Davi, vários cânticos de Davi. Então, eu acho muito legal ler e anotar na própria Bíblia, ao invés de pegar e fazer como eu expliquei pra vocês antes. Eu vou ler aqui o versículo da música que eu falei, que é Salmos 34, 5, que fala: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. É um versículo muito bonito. O versículo que eu escolhi para decorar foi o 18 e o 19, que fala: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Então, vou tentar decorar antes de dormir. Não garanto, só que eu acho que eu consigo, sim. São só 2 versículos. E eu vou orar e vou finalizar o meu devocional. Só que eu não vou gravar eu orando, porque eu acho performático demais, não sei. Eu não quero correr o risco de cair no limbo de cristianismo performático, entende? Enfim, gente, foi esse o meu devocional. Nos vemos depois por aí num próximo Estúdio Vlog. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal.
de curtir o vídeo e de compartilhar nas redes sociais, e pode me marcar no Instagram, eu sempre deixo aqui na descrição. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima.